que nós não podemos perder tempo hoje, que tem muita gente bacana. Oi, Bia. Bom, vou explicando um pouquinho, que estão me perguntando o que é o movimento PPX. Quando começou a nova turma lá do método Paula Furtado, eu fiquei pensando em alguma coisa que representasse, uma sigla que representasse tudo aquilo que o método quer passar. E aí veio o PPX, que é a psicopedagogia exponencial. O X, para mim, soa multiplicação. Isso, quem é PPX, anota aí. E o que o método quer mais é que a gente tenha multiplicadores de conhecimentos, multiplicadores de estratégias, de técnicas da psicopedagogia, de histórias. Então, é um canal para a gente ter essa troca de experiências que é muito importante. E agora a gente está na segunda turma do método Paula Furtado e hoje eu chamei umas convidadas muito especiais, que elas são psicopedagogas, estão ligadas com a área da educação e elas experimentaram o método e hoje elas estão aqui para contar um pouco para a gente sobre ele. Mas antes de mais nada, gente, se vocês acharem que essa live vai ser interessante para alguém que vocês conheçam, já manda um aviãozinho para essa pessoa. Não esqueçam também de se inscrever no meu canal, Paula Furtado, psicopedagoga, no YouTube. Lá está recheado de novidades. Então, eu estou colocando aula nova toda terça-feira. Tem uma aula nova com complementos do método, com dicas incríveis sobre a arte-terapia, a psicopedagogia e as histórias, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever, já aperta o sininho lá para receber todas as notificações sobre o método e sobre as aulas. Eu vou chamar a nossa convidada, Lourdes. Olá! Olá! Seja bem-vinda! Obrigada, diretamente do consultório, né? Que ainda que estou delícia. aqui. Que gostoso! Boa noite para todo mundo, né? Uhum. Muito bom te receber aqui, Lourdes. Eu queria que, primeiro de tudo, você contasse assim, você se apresentasse um pouco, para depois o pessoal entender assim como que você está usando o método, mas aí tem que saber como você trabalha, onde você trabalha. Então, conta um pouquinho. Então, eu sou arte-terapeuta, psicopedagoga. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela oportunidade, Paula. Imagina, prazer. Estou no consultório, trabalho, né? O método é muito bom. Se eu tivesse esse método lá atrás, eu estava feliz, mas porque eu tive muita supervisão quando eu me formei com você, continuo tendo, né? Uhum. E o método, gente, é para profissionais entenderem, né? Tudo, desde de incentivar uma leitura, desde contar uma história, desde tudo que um profissional precisa trabalhar, tanto um professor quanto um psicopedagogo, trabalhar com crianças, com adolescentes, que também serve, né? Uhum. E estimular a imaginação das crianças pequenas, a criatividade, tudo. Então, eu acho assim, gostei muito do método e trabalho com ele faz tempo, né, Paulo? Sim, sim. E você acha, porque ontem, quando eu te convidei, eu achei bem bacana o que você me contou, porque assim, eu acho que é nessas conversas espontâneas que sai bastante. E você falou muito das habilidades socioemocionais, linkadas ao método, e você linkou bastante com isso, que você ficou surpresa, que você achou que foi bom para as escolas. Conta um pouquinho dessa sua visão. Então, a gente receber um material desse, né? As habilidades socioemocionais e ainda primeiro que você faz um histórico todo, né?
da inteligência emocional, tal, que para todo mundo é bom rever isso, né? Na minha opinião. Sim. E aí você pega e linka os eixos com personagens. Isso é muito rico, porque às vezes a gente tem o eixo, né, e a competência e não sabe como. Ou então fica numa coisa meio de sermão, meio de para falar em sala de aula. E de Sim. repente você linkou com personagens, né, com histórias, e isso é muito legal. Porque isso facilita o trabalho de qualquer, seja professor, qualquer profissional desta área, seja psicopedagogo, facilita, é mastigado, então, e ainda possibilita da gente complementar mais ainda com a sua, com o seu exemplo, com o seu modelo, com a sua prática. Então, foi muito bacana. Ah, que bom. Eu fiquei feliz quando você falou isso, porque eu pensei assim, a parte teórica das habilidades socioemocionais estão em todos os sites, já tem lá, Exatamente. a gente já sabe quais são e que precisa trabalhá-las. Isso Agora, mesmo. eu acredito que fica muito difícil para o professor quando chega essa lei agora, tem que estar lá nas escolas, habilidades socioemocionais, eles sabem o que é, mas de repente elas são todas já classificadas e todas têm que aparecer na sala de aula. Isso. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha o gancho para a gente fazer com as histórias, né? Porque se a gente já dá de uma maneira mastigada, olha, para trabalhar a responsabilidade, a gente vai trabalhar esse, já fazer o eixo de cada personagem, o eixo de cada habilidade com os personagens, foi o que eu acho que foi o diferencial. E quando você, que fez o curso, fala, nossa, que delícia, os professores vão aproveitar muito porque você já mastigou essa parte, eu fiquei muito feliz que eu falei, atingi o meu objetivo. Isso mesmo. E abre, né, essa discussão, abre o personagem para quem, para criança, né, para se identificar ali. Então, né, fica muito mais fácil de trabalhar essas habilidades, muito mais fácil. E me conta uma coisa, Lourdes, você acha que você utiliza esse método, você trabalha com que faixa etária? Conta um pouco. Eu não falei, né? Eu trabalho com crianças e com adolescentes no consultório. Até trabalho com alguns adultos, mas é mais criança e adolescente, né? E eu utilizei sim o método, utilizo há muito tempo, né? Que agora se colocou na forma de um método, né? Através das supervisões, utilizo sim. E, por exemplo, né? Patinho Feio, Adoro-te, que você coloca lá. Utilizei muito, utilizei o contorno do corpo, que você também, né? Deu como presente para todo mundo trabalhar a criança, o adolescente. Então, muito, já utilizei e posso afirmar que é um instrumento muito bacana de trabalhar. E deles se identificarem. Eles ficam, as crianças ficam assim, né? Com essa identificação. E de repente, desmistificar que aquela coisa do conto de fadas é só para criancinha, né? Muito pelo contrário. Trabalha muito rico e o quanto que... E você acha assim, que a pessoa que nunca trabalhou com as histórias dessa maneira, ela vendo lá o método, o curso, ela já consegue aplicar na mesma hora? Não, é um presente, né? É um presente com o beabá pronto de aplicar tudo isso, né? Que você foi me ensinando aos poucos, mas agora tem todo um método pronto aí. E é um presente para qualquer profissional da área começar a aplicar, porque sai com a teoria e não sabe aplicar a prática, como todo mundo. E aí sai na frente com todo esse ensinamento, com certeza. Exatamente. Absoluta. Bem bacana você falar isso, porque o que eu costumo falar bastante é que eu quis nesses cursos, em todas as palestras que eu ministrei, você vê também nas supervisões, que é unir essa teoria com a prática. Isso mesmo. Em faculdade, na pós mesmo, a gente vê muita teoria ou muita oficina, e quando a gente dá esse link, é muito gostoso, é muito interessante, porque, né, está fundamentado. Eu sei porque deu certo, né? Então isso é muito legal.
E conta E pra a, gente. e fala, Ah, ah, desculpa te interromper, só mais uma coisa. E ainda, quando eu estou aqui com estagiárias começando, eu tenho colocado os seus produtos para elas verem, né? E uhum, esse método, e elas têm reconhecido e olhado como sai na frente, como essa dica e todo esse método ajuda na uhum. praticidade, claro. Com Claro. certeza. Ai, que bacana. Eu acho que é esse o objetivo. Eu acho que tá de uma maneira formatado que dá para aquele profissional que já está há muito Já tempo em tá. consultório, que nem você, mas Isso para mesmo. aquele que está começando também ter a noção do que vai fazer, do que vai escolher, né, para determinado assunto. Porque para quem ainda Perfeito. não conhece, está totalmente dividido por módulos. Então, tem um módulo da responsabilidade da autonomia, tem um módulo do autoconhecimento, do trabalho pessoal, o módulo da empatia. Então, dá para a gente ir direto no módulo que a gente quer trabalhar. Você percebeu isso quando você. Percebi e muito os Uhum, assuntos, percebi as histórias estão aí e esse material pode ser guardado lá, vai lá na consulta como um arquivo, o que apareceu, o que você está querendo trabalhar, né? uhum, Como eu disse, para todo tipo de profissional da área, psicopedagogo, professor, tá ali o material pronto para a prática. Isso é o uhum. principal. E Ah, como você disse, para pessoas como eu, não custa recordar, não custa de olhar de outra maneira, olhar o seu método, olhar, aprender. Então, eu acho que a uhum. gente está aqui para isso. Com certeza. Não, e é o tempo inteiro a gente tendo que ser recordada, né? E às vezes uma prática que a gente tem, aí vem uma outra visão, como a gente aprimora as nossas Exato, dinâmicas, a nossa prática, né? perfeito. Tem alguma coisa, porque a Lourdes já fazia supervisão comigo, ela já conhecia, né? Porque esse método foi formatado pela minha prática em sala Isso. de aula, mas teve alguma coisa de novidade aqui que você já usou? Você não me contou ainda? De alguma Não, história, então, mais história, direcionado? desculpa, De falhou. autoconhecimento, de Sim, autocuidado, alguma coisa que foi novidade agora para você? não, muitas coisas, apesar, como você falou, que Hum. as competências todas estão aí, então, mas você linkou com histórias. Isso é uma novidade, né? E Uhum. novidade nas escolas, né? Se É, elas com não certeza. aproveitarem a dica, né? Tá aí, Uhum. como é que eu vou, os professores, né? Como é que eu vou colocar isso em sala de aula? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou? Tem uma bela dica aí de Uhum. história que serve para todo ano, né? Como a Dorothy, né? Que Uhum. vai colocando todo mundo na empatia para ir buscar Uhum. o Mágico de Oz, por exemplo, né? Uhum. Então, é super bom dela começar por esse eixo, de dar um Uhum. exemplo, o eixo por esse exemplo do personagem, que é super cabível e super É. identificável para todo Uhum. mundo da sala de Não, aula. isso foi bem legal quando você colocou. Essa coisa do eixo já está linkado, porque às vezes a Isso. gente fala assim, né? Imagine para um professor que está iniciando falar: ah, eu tenho que ensinar o meu aluno a ser criativo, a gostar né, de artes, ou aprender, ou ser aberto ao novo, e de repente está lá que a pequena sereia é uma personagem que faz tudo isso, É né? isso mesmo. E quando você colocou isso, nossa, que bacana, e que você viu e que mostrou a facilidade da história, eu achei assim fantástico. Que aí eu falei, Missão que legal. cumprida, né, Paula? Missão cumprida, muito Missão legal. cumprida, claro. Então é Sim. isso. E eu acho que essa sua sensibilidade é que traz para a gente, tanto na supervisão quanto agora no método, a segurança de trabalhar com isso, Uhum. né? Você, Com além de certeza. sensível, você tem convicção daquilo que você faz. Então a gente tem que aproveitar mesmo. Uhum. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. E as histórias têm acesso direto ao inconsciente, é muito eficaz e divertido. Isso mesmo, essa já está sabendo exatamente, Fez porque o curso. fez o curso. Em algum lugar já aprendeu. Claro. Mas o bacana é isso, é mostrar esse poder das histórias, de linkar, apresentar novas histórias
E o que é muito bacana e que eu vou querer, vou querer ouvir da Lourdes e de todas as outras que fizerem, é porque vocês terminam criando outras atividades e me trazendo um feedback assim totalmente diferente, porque cada um, apesar de ser um método formatado, cada um vai adaptar as suas realidades, né? Às vezes para a sala de aula, às vezes para o consultório, mas vai ser algo adaptável. Claro, muito bacana. Então, você recomendaria para as escolas também? Super recomendo, super recomendo. Isso é muito bom. É. Ai, Lourdes, estou super feliz que você veio, que você aceitou o convite. Tem mais alguma coisa que você acharia interessante colocar? Eu acho que é importante a gente colocar todo esse método, né? E todas as histórias, como é rico, como são ricas as histórias num ambiente de sala de aula, inclusive, num ambiente de consultório, psicopedagogia. Então, ela facilita muito o nosso trabalho. A criança, eu estou complementando uma coisa que eu acho que é muito rica e eles se identificam muito com a história, eles vão o tempo todo, nossa, olha lá, né? E quando você termina, conhece alguém que faz isso? Eu, né? Ou então alguém que ele atua, ou alguém que ele acusa, como, né, meu pai, minha mãe, meu amigo. A conexão é imediata, a projeção é imediata, né? Exato. E aí, o que você diria para aquelas pessoas, os professores ou os psicopedagogos que falam, mas eu tenho tanta coisa para trabalhar e eu vou perder tempo com a história? Não, eu acho que a história não é perder tempo, muito pelo contrário, é enriquecedor e você pode partir da história para tudo, né? A história é um livro aberto, você abre para começar todo um conteúdo aí muito bacana. E aprendi isso, né, com você e vou continuar falando isso porque é verdade. Para todos os pais, para todos os alunos que eu recebo, para estagiários que vêm aqui comigo, eu falo a mesma coisa. A história realmente... Nunca se perde tempo. Mas eu perguntei isso, gente, porque eu ainda escuto muito. Eu vou nas escolas e elas falam, mas Paula, que tempo que a gente vai ter? Que tempo? Quando eu vou dar palestra em escolas, elas falam isso. Mas aí, quando eu faço elas vivenciarem a história, elas verem como elas ficam mais abertas, mais criativas, mais tranquilas, aí elas percebem que aquilo que causou nelas também vai causar no meu aluno. E se ele estiver mais tranquilo, mais equilibrado emocionalmente, ele vai aprender com muito mais facilidade, não é? Então, é esse o poder. Sim. Exatamente, Paula. A integração ele vai devolver, né, para essa professora, assim como a sala de aula, e é uma outra maneira de olhar esse aluno sem ser no conteúdo. E aí ela pode entrar com o conteúdo, claro. Não, muito bacana. Lourdes, quero te agradecer de coração, foi ótimo, você contribuiu assim muito para a gente. Aí depois a gente vai marcar outras para você contar depois mais novidades aí, mas por enquanto eu quero te agradecer demais, tá bom? Obrigada, foi assim Paula, super válido. Obrigada. Obrigadão, beijo grande para você. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Vou continuar assistindo. Ai, que bom. Participa aí que eu quero ver. Claro. Oi, Vânia. Oi, Paula, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda. Obrigada pelo seu convite. Muito gostoso poder participar da sua live, viu, Paula? Ai, que bom. Eu estou feliz que vocês toparam para contar um pouco, porque às vezes você estava me contando, às vezes me mandando umas mensagens que você já estava usando, ou nas lives, quando você entrava, você falava que já estava utilizando. Aí eu falei, ai, que bacana se elas puderem contar para os outros também como que está sendo, né, utilizar esse método. Eu queria que você se apresentasse primeiro, Vânia. Tá. Qual que é o seu trabalho, formação? Conta um pouco. Então, Paula, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga,
Trabalhei na rede privada há 35 anos, né? Inclusive, nós trabalhamos juntas No Coelho, numa com mesma certeza. escola, né? Sim. E eu saí da sala de aula há 2 anos, né? E quando eu saí, eu já saí com um propósito, com uma missão que eu queria atender as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Uhum. E eu saí direto da sala de aula e já montei um espaço, Uhum. que foi o ano passado, né? Eu tenho 2 anos nem 2 anos ainda de clínica, né? Sou um pouco diferente aí da Lourdes, né? Tô mais no começo. Sim. Mas assim, um trabalho super gostoso que foi desenvolvido ano passado, e esse ano eu já comecei com algumas questões que estavam me incomodando um pouco, porque eu trabalhava muito com a parte pedagógica, mas claro que tinha a parte emocional também que eu teria que trabalhar. E aí veio a pergunta, né? Como que eu posso trabalhar essas questões emocionais com as crianças, né? Por mais que eu soubesse, por conta da pós, enfim, algumas situações, mas faltava essa questão da prática, né? E aí eu comecei a procurar, esse ano, vários cursos, assim, que pudesse atender às minhas necessidades, né? E todos os cursos que eu procurava, eu falava, não é isso, não quero isso está muito teórico, sabe, a teoria eu já sei, eu quero uma coisa que mescle a teoria com a prática, e eu não conseguia encontrar um curso que fosse, assim, ao meu ver, o melhor para mim. Até que encontrei o seu, né, e quando eu vi o tema do curso, né, me chamou muita atenção, né, o sócio emocional com as histórias, eu falei, gente, pera, é isso que eu quero, porque assim, contar histórias é tudo que eu amo na vida, né, e sempre eu contava histórias na sala de aula, enfim, tudo, mas não com esse enfoque tão grande na parte emocional, né, então quando eu abri o seu curso e vi a proposta, eu me interessei bastante, e aí eu resolvi fazer, né, eu fiz o curso, mas eu tô assim, um pouco diferente da Lourdes, tem mais ou menos, acho que uns 3 meses que eu fiz o curso, mas já estou trabalhando com as dicas que você deu, com os livros que você deu, que assim, são dicas super, assim, válidas, porque você mescla muito isso, né, a teoria e a prática, e a questão das emoções é muito difícil, até para um adulto, falar um pouco sobre o que ele está sentindo, né? Imagina uma criança, né? Então, para a criança verbalizar o que ela está sentindo... Eles nem sabem reconhecer, né, o que estão sentindo, né, Vânia? Exato, exato. Então, fica muito difícil. E quando você conta uma história, é aquilo até que a Lourdes comentou um pouquinho atrás, a criança vai se colocando no lugar do personagem, né? E ela se projeta, né, para esse personagem, isso é muito interessante. E eu comecei a sentir isso, não tem muito tempo que eu comecei a aplicar algumas histórias, né, dos seus livros, que são encantadoras, né, que passam uma mensagem maravilhosa com relação às emoções, né, e assim, foi tão positivo isso, que as crianças chegam, né, na clínica e pedem para eu contar a história novamente, ou pedem para eu levar o livro para casa, né? Que delícia! E aí assim, até teve uma mãe que outro dia comentou comigo, nossa, Vânia, mas ela quis levar o livro para casa, que foi o do Circuito Aventura, que trabalha do medo, exato, porque é uma criança que está com algumas questões, ela está no 2º ano, enfim. E aí a mãe, ela gostou tanto do livro que ela pediu para levar para casa, e eu emprestei. E a mãe falou, Vânia, ela pediu para contar inúmeras vezes aquela história, ela não parava de pedir. Eu falei, mas é isso mesmo, é porque realmente ela está conseguindo se projetar, né? Então isso é muito positivo, Paula. Eu acho que realmente é um método que facilita muito o nosso trabalho do dia a dia, né? Porque assim, a teoria a gente tem, mas às vezes falta um empurrãozinho para a prática, né? Para a gente ter essa prática em mãos.
mesmo que eu tenha essa prática de 35 anos de sala de aula, mas a gente precisa sempre desse suporte, né? Isso sempre faz muita diferença no nosso trabalho. E é diferente no consultório, né? Que no consultório, quando a criança vem, ela vem porque tem uma dificuldade. Então, a autoestima já está baixa, né? Já tem todo um contexto ali que, se a gente não acolhe antes de trabalhar as habilidades cognitivas, não adianta, né? Exato, exato. A autoestima é como você falou, sempre quando a criança ou os pais procuram a gente, sempre tem alguma questão, né? Então, esse suporte todo emocional é fundamental, né, para a evolução do trabalho dela no pedagógico. Sim. Então, assim, tem me ajudado muito, muito, assim. Eu tenho trabalhado mais ou menos, tenho que um mês, acho que uns 2 meses, mais ou menos, com método, né, e assim, tenho já sentido umas respostas bem positivas com relação a isso, e até dos próprios pais, porque eu acho que isso é importante a gente colocar, Paula, porque é bem isso, né, os pais às vezes acham assim, meu filho vai lá para ficar ouvindo histórias, né, histórias, não é? Histórias eu conto em casa, né, eu não preciso pagar uma sessão para o meu filho ficar escutando uma história. E essa mãe, a mãe dessa criança, ela falou exatamente isso para mim. Nossa, eu tô encantada, porque ela falou tanto e ela quis que eu repetisse. Eu falei, pois é. Então, assim, eu acho que, olha que bacana. Essa visão, né, até pra gente poder orientar os próprios pais, né, Paula, no atendimento, como que isso é importante, né? Muito, muito. E você acha que, se você conhecesse esse método lá, quando você estava dando aula, também teria te ajudado? Com certeza, com certeza. Acho que ajuda o professor em sala de aula também. Muito, muito, porque acho que assim, você dá muitas dicas de livros, né, e muitas dicas de atividades que você pode fazer depois que você conta a história. Claro que a gente tem essa flexibilidade, cada um... Sim, né, e o professor, que trabalhou tanto tempo em sala de aula, ele tem um jogo de cintura absurdo, né? Mas às vezes não tem esse tempo hábil mesmo, ou não tem esse conhecimento de linkar assim, diretamente com aquela necessidade da minha classe, né? Exato, exato. Eu acho que, assim, muito importante. Eu acho que, assim, se todas as escolas pudessem, né, colocar esse método para ajudar os professores, acho que seria, assim, nossa, importantíssimo, porque os professores ficam realmente numa saia justa, né, Paula? Porque, assim, eles precisam desse suporte, dessas ideias também. E esse método que você elaborou é exatamente isso, ele traz todas essas sugestões para os professores, para os profissionais, né, enfim, para todo mundo. Só vai agregar, né? Olha, tem uma pergunta aqui que não entendi muito bem o método, podem recapitular? É o seguinte, gente, esse método é da minha experiência em consultório. Eu trabalho as histórias como um recurso pedagógico. E agora, com a nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, foi colocado que tem que ser trabalhadas as habilidades socioafetivas agora em sala de aula, em todas as séries. Então, o que eu fiz? Eu peguei toda essa experiência que eu já tinha, do que cada história trabalha, e formatei cada módulo com uma habilidade socioafetiva. Então, por exemplo, tem o módulo autoconhecimento e autocuidado. Ali eu coloco todos os personagens, todas as histórias, que histórias que eu trabalho para trabalhar o autoconhecimento. E logo linkando a dinâmica que eu posso utilizar para trabalhar isso. Então, é um método assim formatado que é a utilização das histórias como recurso terapêutico e pedagógico. Então, eu linkei e já coloquei cada personagem ligado aos eixos das habilidades socioemocionais. Então, ficou assim muito completo para dar esse suporte emocional para os nossos alunos e pacientes, né? E agora, né, Paula, com essa questão toda que nós estamos passando, da pandemia, vem muito essa questão do medo, né, da sensação do medo, da angústia, enfim. E a história, né, também do Circuito Aventura, né, que mostra muito isso,
eu tenho trabalhado bastante, porque é justamente isso, né? Eles estão com aquela sensação de medo de já não encontrar mais com as professoras, com os amigos, enfim, até entes queridos eles estão perdendo, então tem a Sim, questão do exatamente. luto, né? Que também você trabalha muito, da história da Da Dorinha. Então, Dorinha. assim, é um encanto aquela história, né? Então, Aham. assim, não é só para criança, até a gente, quando a gente lê aquela história, para a gente trabalhar essa questão Sim, da perda, do luto, é muito é muito enriquecedora, importante. né, Paula? Ó, Muito a importante. Darlene, que é uma antiga colega também, queridíssima, está perguntando para qual idade da criança. Na verdade, Darlene, não é só para criança. A formatação dele é que essas histórias, essas dinâmicas é para qualquer idade. Eu trabalho a mesma história com meu paciente de 4, 5 anos e trabalho com adulto também. Então, essa coisa do simbologia, que é acesso direto ao inconsciente, qualquer um se projeta. E muito bom que a Vânia acabou de falar isso. Qualquer um, a gente, quando está contando as histórias, e como as histórias, essa coleção, né, que a Vânia está falando bastante, que ela gostou bastante, que é a Bem Me Quer, ela é toda também pensada nas habilidades socioemocionais. Então, eu fiz essa coleção com a Girassol Brasil e com a Maurício de Souza, já pensando em trabalhar as habilidades socioemocionais, que eu ia percebendo que a criançada nem sabe perceber que tipo de sentimento que eles têm. Às vezes eles vão lá com uma tristeza, mas eles estão com medo dessa situação toda que a gente está vivendo. Ou eles vão com raiva, ó, a Fifa chegou também. Eles entram assim com raiva, mas na verdade não é raiva, é medo. Então, quando a gente trabalha essas habilidades, eles terminam entendendo o que eu estou sentindo. Não é verdade? Exatamente. E eu acho que, assim, é muito gratificante, né, Paula, para nós que somos os profissionais, trabalharmos dessa forma com as crianças, porque, quer dizer, não só as crianças, mas os adolescentes, enfim, porque é muito gratificante a gente ver que a gente consegue trabalhar, consegue ajudar essa criança nessa questão emocional, né? Então, que é um desafio muito grande, né, dos professores, como eles podem ajudar essa criança nessa parte emocional, né? Uma criança que é agressiva, por que ele está tão agressivo, enfim. Então, ajuda muito, né? Ajuda demais. E, assim, é muito gratificante para o profissional saber que você conseguiu. Eu saio satisfeita e gratificante quando eu saio da sessão e falo, nossa, eu contribuí para uma criança que não estava bem e está achando o caminho e está colocando isso para fora, né, de uma forma ou com um registro escrito, ou um desenho, ou, enfim, através de alguma dinâmica, mas ela está conseguindo se expressar, né? Então é muito, assim, satisfatório para a gente, né, Paula? Muito. E o que todo professor, todo profissional tem que entender é que a criança não aprende se ela não está bem emocionalmente. Com certeza, com Nenhuma certeza. Criança, aliás, nenhum adulto, ninguém aprende se não está equilibrado emocionalmente. Se eu estou com uma preocupação, se eu estou nervosa, se eu estou com medo, eu não vou focar da mesma maneira. Então, as histórias com aquele poder de dar aquele final feliz, dar aquela possibilidade que o meu problema também tem solução, ela termina proporcionando um melhor aprendizado, né? E os pais, eles questionam às vezes, mas depois que eles entendem, porque eles veem a transformação muito rápida na criança, né? Sim, sim. Então, essa criança que eu te falei, a mãe já veio com uma outra ideia, sabe, assim, que no começo, quando eu expliquei um pouco do meu trabalho, eu falei essa questão das histórias, tal, eu vi que ela ficou meio assim, tal, depois a criança levou a história para casa, ela já veio e falou, nossa, eu já percebi uma evolução dela na parte pedagógica, ela já se soltou um pouco mais, que era uma criança que estava com muito receio de, por exemplo, hipótese de escrita, enfim. Então, né, eu falei, é isso, né? E o que é isso, né? Todas essas dificuldades de aprendizagem, né? Se a gente não garante essa segurança dela, né? Que esse medo que ela tá, porque ela enfrenta esses monstros, essas bruxas todo dia na escola, quem tem dificuldade. Então, se eu não garanto para ela aquela segurança de que ela também pode fazer essa jornada do herói, chegar no final feliz, ela não vai aprender, né?
Sim, Exatamente com isso. certeza, Paula. Então, assim, eu estou muito feliz, Ai, né? E na verdade, assim, eu peguei o curso, foi meio na época da pandemia, e até só queria é. colocar isso, que foi assim, Ah. eu fazia o curso limpando a casa, molhando planta, sabe assim? Que delícia. Porque não era uma coisa que você tem que ficar sentada escrevendo, sabe? Você vai Aham, ouvindo, sei. claro, depois o curso você faz a hora que você Lógico. quer, né? O momento que você quer, tal, depois você anota alguma coisa. Mas eu aproveitava esse tempo e ia escutando, né? Ai, que Então delícia. foi muito bom Aham. mesmo, tá? Ah, Então, assim, então, você está de e você está parabéns. falando uma coisa que é bem bacana, porque eu quero exatamente isso. Quando você vai ouvindo, você vai se trabalhando, para depois eu pensar no trabalho que eu vou fazer com o outro, né? Isso é muito bacana. Aham, aham, E ó, bem vou isso. mostrar aqui em primeira mão que tem novidade nessa coleção Bem Me Quer. Quer ver Ah, que saiu é? do forno? Olha só. Será que. Ah, que bonitinho. Esse aqui vai trabalhar os ciúmes, a inveja e a amizade. Então saiu do Que é muito. forno, ainda não foi o lançamento, mas já tô dando em Aham. primeira mão aqui pra gente. Nossa, e ciúmes, né? Na idade deles, assim, na idade de 7 anos, 8 anos, aquele que já não é mais. Não brincou com ela, já não é mais minha amiga, não pode Aham. brincar com ela, né? Tem muito essa questão, né, Paula? Vai Sim, ser muito rico também. nossa! É o que mais eu estava escutando em consultório, e quando eu ia nas escolas, né, falar com as coordenadoras, elas falavam assim: Paula, pelo amor de Deus, faz esse livro de ciumeira, de inveja, que eu não aguento mais. A sala o tempo inteiro cheia por conta É, disso. Mas muito bacana. muito bacana Vânia, mesmo. queria muito te agradecer, foi ótimo. Você deixou assim super claro para todo mundo também. Eu acho que vai ser Ah, super válido utilizar aham. tudo isso que você trouxe de experiência. E a gente combina próximas aí para você contar mais sobre as suas vivências, que foi muito bacana. Obrigada, Paula, com certeza, e Muito sucesso aí para você, obrigada, muito viu? obrigada. Beijos, Agradeço mesmo. Beijo, tchau, beijos, tchau. tchau. Oi, que bom Oi! que É, Tifa, conta um pouquinho aí para as pessoas, como que você atua, qual a sua formação, para o pessoal entender aí um pouquinho. Tá, bom, eu sou psicopedagoga e arteterapeuta. A Paula sempre foi minha supervisora, sempre segui todos os trabalhos dela, livros, os jogos, uso tudo. Foi psicopedagoga da minha filha também, né? Que já tá Verdade. perto. Com certeza. Linda. E assim, eu gostei muito do curso quando eu vi, né? Quando ela mandou que ia fazer, porque é bem legal para a gente não só estar relembrando e assim, para ter dinâmicas novas mesmo, com outro olhar, né? Eu trabalho com criança sempre, então foi bem o público mesmo que você descreveu ali no curso. E assim, o que mais me chamou a atenção desse curso, eu vi, né, ela contando assim que ela fazia limpando também, eu fiquei bem viciada também, eu escutava o tempo todo. Ai, que delícia. E eu acabei anotando muito as dinâmicas, que eu acho super interessante, né? Então, as dinâmicas eu segui passo a passo, tinha algumas que eu já conhecia, que a gente já tinha conversado sobre isso, e outras, assim, bem interessantes, novas mesmo, né? E principalmente a parte do autoconhecimento. Então, eu usei bastante, já continuo usando o stop do autoconhecimento, fez o maior sucesso Que delícia. com as crianças. Não, e eu Muito faço gostoso, junto, né? Então a gente fica ali empacada. E o mais legal é que às vezes a letra, por exemplo, eu brinco, coupé, né? O perfeccionista, que eu não posso usar porque eu não sou perfeccionista. Então a gente fica ali quebrando a cabeça para tentar ver outra coisa, achei super legal. Que mais? Aquela outra atividade de desenhar o corpo e colocar as cores, né, dos sentimentos também. Daí eles contavam em que situações que vivenciaram isso. E esse é bem forte, né, Fifa? Como a Super! E gente além se de que percebe. eu tenho trabalhado até 3 sessões seguidas, porque primeiro aquela parte de se colocar e de lembrar que situação que sentiu, que cor usar ali em cada, né, parte do corpo.
E daí depois a questão das emoções e também quais palavras se identifica, né? Toda aquela continuação, achei assim ótimo. Dos sonhos, eu achei muito legal também, né? Porque as crianças às vezes nem pensam, né? No que querem, no que não querem. Tá muito ligado, acho que é um material também. Sim, Então, sim. eu achei importante para fazer essa reflexão com, né, com o que você realmente quer, com o que você gosta. Sim. Então foi bem Porque interessante. senão fica aquela coisa só mesmo, eu quero a boneca nova, Isso, o presente, né? skate, essa coisa Não, material. e você sabe o que mais tem aparecido agora? É que eles querem voltar para a escola, né? Esse também. Tipo, desejo é voltar para a escola, que nunca quiseram, né? Sempre É férias. muito engraçado. E agora é uma coisa completamente nova. Quando eu fazia essa dinâmica, às vezes eles colocavam assim a escola no pé, na mão, tenho vontade de socar, escrevo muito, não sei o quê. Agora ela aparece no coração, na lembrança. E eu acho que eles percebem também, né? Estão percebendo que é na escola que estão os amigos, as brincadeiras, né? Onde eles conhecem as pessoas. Sim. Mesmo. O quanto esse social é importante, né? Faz falta. Então, e você falando nesse social, eu lembrei de outra coisa que você fala no curso, por exemplo, das 10 inteligências, né? Porque muitas vezes aparece a criança como característica, que sou burro, né? Ali, como defeito. E daí, por que você é burro? Porque eu vou mal na escola, vai mal em português, vai mal em matemática. Então, eu trouxe, até fiz um print daquela foto sua. Que bacana! Para mostrar ali, entendeu? Todas aquelas diferenças, né? No que você é melhor, no que você se encontra. Então, eu achei muito legal, assim, essa parte. Que bacana isso. E é verdade, é uma coisa que eu falo toda hora, porque eles falam muito que são burros, né? E principalmente muito. A criança que vai mal na em escola, português. Principalmente, né? Tem essa questão mesmo de se considerar burro e não leva em conta todo o resto. Sim, a parte motora, a parte, né, de dançar bem, de se comunicar bem, música. Então, quando eles começam a ver que essas também são formas de inteligência, né, a gente já dá aquele suporte, né, para eles de que eu também tenho coisas para ensinar, que eu também sou boa em alguma coisa, tá? Que bacana. E essa história você está usando também? Muito, sempre. Eu adoro. Nossa, eu comprei um livro porque você fez separadinho também, né? Sim. Aquele que tem dos medos, que eu acho que o que eu mais tenho usado são os medos e ansiedade, sempre, né? E aquele a Cavânia mais falou também. Sabe o que tem Circuito Aventura? O que tem o da vovó também, para o luto, eu acho maravilhosa, dá vontade de chorar aquela história. Eu acho muito fofa e até eu tive uma criança, né, que a mãe me procurou por conta que perdeu a avó e ela não sabia como lidar, e eu contei essa história e ela representou depois, assim, com as memórias da avó. Em vez de pegar a tristeza, entendeu? A gente, né, depois da história, ela quis fazer em areia, foi muito legal, assim, falar, e ficou gostoso, né, porque teve esse lado positivo do que foi legal na minha vida com a minha avó. Sim. Né? Porque senão a gente fica focando no que perdeu, né? E o quanto ela ganhou de história, de lembranças, né? De bons momentos. Então, o objetivo é esse. Mas é engraçado que tem gente que fala, nossa, mas por que você matou o cachorrinho na história? Por que a avó morre? Essas coisas acontecem, né? É verdade. E eu tô louca por esse novo, já tinha te falado, porque... Gente, as meninas, é incrível, né? Como tem situações de ciúmes e dá aquilo, é uma tristeza para elas, né? A gente acha assim, claro, as mães principalmente, que é uma bobagem, que é não sei o quê, mas para elas é muito forte, né? Uma fofoquinha, ou um trio, uma amiga que larga. É, exatamente isso. Eu adoro conversar com outras profissionais, porque eu falo assim, gente, não é possível que essa geração inteira tá vendo isso só na minha clínica. Mas é uma reclamação geral e fica falando, e todo mundo fica assim, quando que esse livro vai ficar pronto? Toda vez que eu falo, e agora ele saiu do forno, o lançamento vai ser já,
Mas Tá. é engraçado porque todo mundo fica falando, porque é muito recorrente essa coisa dos ciúmes, né? Que o com outro não pode ter outra amiga, que essa história da BFF, ela só pode ser minha amiga, não pode ser da outra, então fica assim, bem complicado mesmo, É né? verdade. Os ciúmes entre irmãos também, hoje eu usei até hoje com um pequenininho que tá assim super ciumento, e o livro dos Pandinhas, né, a Dos história pandas, da família Panda, que é excelente também. esse daí é muito engraçado. E o que a gente percebe, né, quem começa a trabalhar muito com as histórias, eu sei que você também já está engajada faz tempo aí, é que eles já chegam pedindo a história, né? Eles já querem aquilo e a gente vai repetindo. Enquanto ele precisar trabalhar, e é isso que eu falo bastante, enquanto ele precisar, ele está pedindo. A hora que ele para de pedir, Tá ali, fazendo já efeito mesmo. está fazendo o efeito esperado. E É essa verdade. parte assim das habilidades socioemocionais foi uma novidade para você? Então, eu acho que não é que foi uma novidade a forma como você trouxe, eu acho que eu já acabava utilizando, mas ainda não tinha nomeado, sabe? Sim, Mas porque a BNCC só fez formatar, na verdade. A exato. gente já E trabalhava. e eu acho que essa questão, né, da gente usar, assim, os sentimentos, né, e linkar com as histórias, com as inteligências, foi muito importante mesmo, porque fica mesmo mais claro diante do trabalho mesmo que a gente está fazendo, né, o tanto que é importante para as crianças e até para os, né, velhos mesmo, para todo mundo. Eu acho que a gente tinha mais formatado nessa parte, o que eu vou trabalhar para medo e tal, mas eu acho que como a BNCC deu essa organizada até para a escola, né, o que é necessário para o aluno, eu acho que facilitou o trabalho do psicopedagogo agora, quando a gente, eu quero trabalhar responsabilidade, eu quero trabalhar autonomia. Não, esse daqui está precisando reconhecer os próprios sentimentos. Então fica uma coisa mais organizada para tem o intrapessoal, eu achei bem legal também, né? Extrasocial e sim, sim. Pregar essa coisa da empatia, né, que está sendo super trabalhada, porque é complicado, né? Ainda temos muita falta de empatia em tudo, assim. É verdade, mas eu amei. Pode fazer outro que eu vou adorar. Vai ter segunda parte, já. Então, a gente abriu essa nova turma, por isso que eu quis trazer vocês, né? Porque as pessoas ainda ficam meio em dúvida, não, mas o que trabalha, para qual foco? E você acha que também para a sala de aula também serve? Com certeza, é super importante, porque tem crianças, né, que não têm acesso também a uma terapia particular, ou, né, assim, um apoio mesmo. Então, já tendo isso nas escolas, eu acho que já é meio caminho andado, né, para uma criança mais completa, mais feliz mesmo, né. Ainda por cima agora, essa época que a gente está vivendo, é um medo coletivo, é uma ansiedade coletiva, é um luto coletivo, né, que nem você colocou a precisa ser tratado, né, para todo mundo. Sim, então o professor precisa entender que dá para ter esse recurso da escola, das histórias, e garantir esse emocional, assim, essa segurança de que vai dar certo no final. Vai ficar tudo bem, né? Com certeza. E aí, olha, gente, quem está perguntando para como fazer para adquirir o método, se inscreve lá no canal, aperta o sininho da notificação. O canal é Paula Furtado, psicopedagoga, e aí você vai receber todas as novidades da nova turma, que está aberta até amanhã só. Amanhã fecha a nova turma, e aí a gente vai estudando as próximas para a gente continuar colocando e formatando isso e ajudando os profissionais. Que legal. Cifá, quero agradecer muito a sua presença. Eu adorei. Adorei. Nossa, eu estava Tô triste. dando muito, diariamente. E você acha assim, que você falou que você viu o curso inteiro, né? Mas você acha que vai ter momentos que você vai querer relembrar um determinado tema e você vai direto para o módulo? Então, como eu falei, as atividades, eu acabei, assim, anotando
todas, né? Uma que eu acho que vou ter que ver, é bom ter aquilo ali, né, gravado, porque, por exemplo, o Dreamcatcher, que eu acho o máximo, as crianças amam ter, porque a gente vai tratar ali de sonhos, de medos, né? Porque tem Sim. a ver com o dormir e com as questões que envolvem ali muitos, né, sonos perturbados e tal. E tem aquela coisa também daquela concentração de fazer, e aquele é difícil, porque eu fazia de um jeito mais fácil. Sim, com Eu falei, eu certeza. preciso assistir de novo para fazer aquele que entra e vai. Não, e eles fazem com facilidade, depois que eles pegam, é um barato É verdade. para fazer. É. E é muito bom, porque essa coisa da simbologia, né? Eu construí o meu Dreamcatcher e aí eu vou levar para casa e ele vai Vai servir ficar no como quarto ali amuleto, do vai lado, ficar. né? Uhum. Sim, então É esse visual é importante. coisa que sempre fica bonita, né? Com certeza. Sim, sim. E eles saem felizes, porque levam aquele amuleto que eles fizeram, né? Aquele objeto que para eles realmente vai capturar todos os medos. Como uma proteção. Como uma proteção. Então é muito bacana juntar tudo isso. É. Gente, quem gostou, dá um like aí, que olha, essas convidadas foram super especiais. Deixa eu ver aqui que tem umas perguntas, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, tá na bio, tá bom. Gente, quem gostou muito, escreve assim, nossa! Vamos agitar aqui o Instagram, tá bom? E uma novidade, Fifá, mas ó, você vai ganhar também. Então, olha, essa participação. Quem fechar o método esse mês vai ganhar uma assessoria minha, uma monitoria mensal até o final do ano. Olha que legal. Então, esse método novo é como curso ou tem que estar ao vivo? Esse próximo que você está falando? A nova turma é o mesmo que você fez. Ah, é uma continuação. Ah, não, entendi. É o mesmo. É o não mesmo. É que a gente vai abrindo novas porque eu já ia entrar lá. Falei, ai, meu Deus, é amanhã que acaba. Não. Quando vier o novo, eu te aviso. Então tá a mesma turma, porque a gente quer fazer isso que a gente está fazendo aqui. Eu quero dar uma assessoria bem individualizada. De cada vez mais pessoas. Uhum, e aí o próximo também você vai ficar encantada, que já estamos, tá todo no planejamento. Mas você tem assistido às aulas nas terças lá no YouTube? Então, não é sempre que eu vejo, mas eu tento ver depois, porque... Ah, sim, tá lá gravada. Toda terça vai ter... Por causa dos meus horários, às vezes não dá tempo mesmo. Uhum. Eu estou fazendo umas aulas bem linkadas no método para dar fundamentação. Que você colocou também uma de jogos, né? Que eu uso super também, o da bomba, o desafio. Eu adoro também os seus jogos, que eu acho que eles estimulam também ali, né? Essa parte. E o próximo curso é de jogos? Vai ter os jogos também. Você trabalhar as habilidades cognitivas. A gente fez as emocionais, o próximo é das cognitivas, mas história vai estar sempre presente. Tá bom, que bom. Tá bom? Fifá, super obrigada. Vai cair, eu vou ter que gravar. É verdade. Peraí, deixa eu tirar uma foto da... E brigadão, e até mais. A gente combina outras aí, tá bom? Beijo, combinado. Beijo, tchau.